Chave do ser. Invenções antigas que eram avançadas demais para a sua época. Parte 1. A Eolípila, também conhecida como a bola de Héron, é uma das primeiras invenções que utilizou o princípio da pressão de vapor, desenvolvida por Héron de Alexandria no século I d.C. A Eolípila é um dispositivo simples que consiste em uma esfera com duas saídas de vapor ligadas a um eixo central. Quando a água dentro da esfera era aquecida, o vapor produzido se escapava pelas saídas, fazendo a esfera girar. A invenção de Héron é considerada um precursor dos motores a vapor, que revolucionaram a indústria séculos depois. Embora a Caraca. Eolípila tenha sido uma descoberta importante para a compreensão da física e da mecânica, ela foi, em grande parte, esquecida até o desenvolvimento de motores a vapor muito tempo depois. No entanto, seu impacto não pode ser subestimado, pois o conceito de usar a pressão de vapor como fonte de energia foi um passo crucial para as futuras invenções tecnológicas. Ela forneceu uma visão fundamental sobre a dinâmica da pressão de vapor, que mais tarde seria aplicada de maneira massiva na Revolução Industrial. A Eolípila Yeah. pode parecer uma invenção simples, mas seu conceito de movimento gerado pela pressão de vapor tem uma conexão direta com as tecnologias atuais. Hoje, os motores a vapor modernos, que ainda são usados em alguns setores, e até as turbinas de geração de energia são baseadas na ideia primitiva que Héron desenvolveu. Além disso, ela foi uma Caraca. inspiração indireta para a criação dos motores a vapor de James Watt e outros inventores que moldaram a Revolução Industrial. No século II, o papel foi inventado por Kai Lun, um oficial da corte imperial da dinastia Han, por volta de 105 d.C. Antes da invenção do papel, a escrita era Em realizada em pedras. materiais como pedras, Yeah. bambus, sedas e pergaminho. Kai Lun aprimorou a técnica de fazer papel a partir de fibras de vegetais como cânhamo, bambu, trapos de tecido e casca de árvore. Ele misturou essas fibras com água, criando uma polpa que era então prensada e seca em finas folhas. Esse Yeah. processo revolucionou a maneira de produzir o material para Tem um vídeo muito fixe que o Manual do Mundo ensina a fazer papiro. Tipo, aquele papel usado pelos egípcios. Muito, muito fixe. Eu achei foda demais o vídeo que eles fizeram. Depois, que vocês quiserem, a gente vai ver esse vídeo. a escrita, tornando-o mais acessível e econômico. A invenção de papel teve um impacto profundo e duradouro em praticamente todas as civilizações ao redor do mundo. Antes Mesmo. do papel, os materiais de escrita eram pesados, caros e difíceis de produzir. O papel possibilitou a disseminação de ideias e conhecimento de uma forma mais rápida e acessível, tornando-se a base da comunicação escrita até nos dias atuais. A invenção também permitiu o desenvolvimento de livros, jornais e, mais tarde, a imprensa de Gutenberg, que foi um marco na difusão Yeah. do conhecimento. Nos dias de hoje, o papel continua sendo um dos materiais mais utilizados em todo o mundo, Mesmo. apesar da crescente digitalização. Desde livros, jornais, anotações e até embalagens, o papel ainda é fundamental em nossa vida cotidiana. Além disso, a invenção de Kai Lun é considerado o início de uma revolução cultural, pois permitiu o armazenamento e a Yeah. disseminação de conhecimento de forma nunca antes possível. A comunicação global, a educação e o acesso à informação devem muito a essa invenção chinesa antiga, que ainda influencia a sociedade moderna, tanto no formato Tanto que já foi estudado que se tu apontares as coisas à mão, a escrever no papel mesmo e não no computador, tu decoras muito mais facilmente e ajuda-te a absorver o conhecimento daquilo que estás a escrever. O que é muito bom. É tipo assim, quando estás a escrever no computador, tu não tens aquela cena, estás a ver já a tua mão a escrever cada palavra e tudo mais, e isso influencia no cérebro. Eu não sei explicar bem, que eu não estudo isso, mas tipo, eu vi um vídeo a falarem sobre esse assunto e cheguei a ver notícias a falarem sobre isso e acho muito, muito fixe. físico Até, quanto nas até eu até hoje uso cadernos, tenho aqui um monte de cadernos, cadernos, cadernetazinhas, aqueles caderninhos de anotações, tenho um monte deles aqui no quarto. Eu guardo cadernos até hoje. Eu tiro as páginas que utilizava nas matérias da escola, às vezes nem tiro, deixo lá as matérias e depois vou escrevendo para a frente outras coisas. Tipo assim, tinha uns cadernos de matemática, mais lá para a frente tem tipo já cálculos de outra coisa, já outra matéria de matemática de um ano nada a ver, entendeu? Tipo assim. alternativas mais sustentáveis que buscam substituir o papel. O conceito de moinho de água vertical já existia desde o século Yeah. I Aí, a.C., mas foi esse no aí é século foda. III que o Império Romano potencializou essa tecnologia de forma impressionante, com os moinhos de Barbegal, localizados na região da atual França.
Os moinhos de Barbegal consistiam em um conjunto de 16 moinhos de águas verticais, construídos de maneira extremamente eficiente para moer grãos em grande escala. Usando a força da correnteza de um rio, esses moinhos eram capazes de produzir uma enorme quantidade de farinha para abastecer as populações locais, permitindo uma produção mais estável e rápida do que as técnicas anteriores. Yeah. Esses moinhos foram uma inovação no sentido de serem o primeiro a ser projetado numa ideia de maximizar o uso da energia hidráulica em grande escala. O sistema de rotação da água foi aperfeiçoado, permitindo que múltiplos moinhos trabalhassem simultaneamente, uma solução para aumentar a produtividade em uma época de crescente demanda por alimentos. A grande inovação dos moinhos de Barbegal foi sua capacidade de multiplicar enormemente a produção de grãos de forma exponencial, o que trouxe um impacto direto na economia romana. A eficiência aumentada de moagem não só sustentou o crescente Império Romano, mas também possibilitou que as cidades romanas alimentassem toda uma população em expansão, o que por sua vez impulsionou o comércio e o crescimento urbano. Além disso, essa tecnologia Yeah. ajudou a consolidar a dominação romana em várias regiões do império, pois permitiu um melhor controle sobre os recursos alimentares e a estabilidade social. Hoje, o legado dos moinhos de água de Barbegal vive não só no conceito de aproveitamento das energias renováveis como a hidráulica, mas também no impacto estrutural que teve como lidamos com a produção em massa. A ideia de usar fontes naturais de energia para aumentar a produtividade é vista nas atuais hidrelétricas e em projetos de energia sustentável. Embora a tecnologia tenha evoluído, a eficiência energética e o uso de recursos naturais continuam sendo o princípio fundamental na busca por soluções energéticas mais verdes e eficientes, refletindo a sabedoria antiga aplicada ao mundo moderno. Yeah. O carretel de pesca surgiu na China por volta do século IV, durante o período da dinastia Jin. A pesca era uma prática Caraca, comum não em várias sabia que isso partes tinha do vindo mundo. da Aí China. essa invenção mudou completamente a forma como os pescadores controlavam a linha. Antes Como disso, assim? a linha era enrolada manualmente na mão ou um pedaço de madeira, o que tornava a atividade cansativa e ineficiente, Yeah. especialmente ao lidar com peixes maiores ou com água mais profunda. O carretel permitiu algo revolucionário: enrolar e soltar a linha com muito mais agilidade. Na prática, Mesmo. isso dava ao pescador maior alcance e controle, além de facilitar o recolhimento do peixe depois da mordida do anzol. Era uma peça simples, feita geralmente de madeira ou bambu, mas com Yeah. um mecanismo inteligente que transformava a pesca em algo mais prático, produtivo e menos arriscado. A introdução do carretel melhorou drasticamente a eficiência da pesca. Com ele, comunidades próximas a rios, lagos e mares puderam capturar mais peixes em menos tempo. Isso significou mais alimento, mais segurança alimentar e, em muitos casos, mais produtividade no comércio. Pequenas vilas de pescadores passaram a prosperar ao vender seus peixes em mercados locais, e essa pequena Caraca. invenção passou a influenciar diretamente a economia. Além disso, o carretel Normal, mano. contribuiu para que a Antigamente a pesca pesca era pudesse ser bué. feita em Ainda lugares mais hoje a pesca é profundos ou uma de cena que dá difícil muito dinheiro. acesso, o que antes era quase impossível. Isso expandiu os territórios de pesca e abriu espaço para novas técnicas. Também diminuiu os acidentes e os desgastes físicos dos pescadores, Yeah. permitindo que trabalhassem por mais tempo e com menor esforço. Hoje, o carretel evoluiu, mas seu princípio permanece o mesmo. Os materiais mudaram. Exatamente. Agora são feitos por ligas metálicas, plásticos Mais resistentes e resistentes. até fibra de carbono. A tecnologia foi Yeah. aprimorada com freios, rolamentos e ajustes de precisão. Ainda assim, o funcionamento básico continua Pá, não igual sei como ao é da que isso está invenção aqui. chinesa. Durante séculos, É assim, o mercado da pesca aqui em Portugal ainda é um mercado muito que gera muito lucro para quem faz parte dele. E quando eu estou a falar o mercado da pesca, eu estou a referir-me a todo um processo até chegar ao cliente. Eu vou dar-vos o processo mais básico. Tens o pescador vende para. Epá, não me lembro do nome daquilo. Basicamente para o sítio onde vendem o peixe para as lojas, para as peixarias e tudo mais, e depois os peixeiros vão lá, compram mais barato porque fazem parte, e aí depois chega ao consumidor final. E é tipo assim: pensa, o que para nós é peixe caro, às vezes para eles é grande lucro. Tipo, às vezes o peixe para eles não custa praticamente nada. Tipo, acaba por ser mais lucro do tipo. É quase como se eles vendessem ao dobro do preço que compram. Eu já. Porque já me aconteceu, por exemplo, imagina, tens dias onde não há mercado. Então, quando é isso, antes desse dia,
o que é que eles fazem? Quando chega perto da hora de fechar, eles baixam bem o preço. Tipo, baixam o máximo que podem, que é tipo, olha, que é para vender tudo, tipo, para não ficar com nada para estragar, estão a perceber? Exato. Tipo assim, o consumidor final é Tuga também, é basicamente isso, estás a perceber? Tipo, é um mercado que dá muito dinheiro. Não sei quanto é que os pescadores ganham, mas eu sei que, tipo assim, quem vende para o consumidor final, que no caso, eu, consumidora final, e quem me vende, que no caso é a pessoa da peixaria, ganha dinheiro. Ganha bastante dinheiro. Até hoje, que as coisas estão muito inflacionadas, ainda ganham dinheiro. Ganham bastante, porque senão não vendiam ao preço que vendem. Porque nesses dias, quando é o último dia e no dia a seguir não vai haver, o que é que normalmente, e eu estou a dizer isto, mercados de peixe, não estou a falar mercados de peixe, grandes superfícies, estou a falar mercados de peixe, literalmente, tipo assim, vais a um centro comercial de uma zona onde aquele centro comercial específico é pequenininho, é aquelas lojas tipo familiar, entendes? Ou então uma loja tipo assim, única, tipo, é só aquela no país inteiro, entendeu? E então é tipo, não é uma cadeia. Então essa pessoa pega e vende, quando é o último dia, vende muito mais barato. Porquê? Porque se ela ficar com aquele peixe todo ali, vai ser desperdício, vai ser. Não vai lucrar, entendeu? Então baixa o preço ao máximo que pode, que é para não ter prejuízo. Séculos, os Então é cavalos tipo, foram yeah. usados em atividades agrícolas e de transporte, mas havia um grande problema. E Os ainda arreios assim antigos prendiam a ganham alguma carga coisa. Então, diretamente no estão a pescoço do ver? animal. Isso limitava sua força e causava ferimentos perigosos. Por volta do século Putz. V, na China, especialmente na região de Dunhuang, surgiu uma solução revolucionária: o colar de cavalo. Essa inovação Olha, transferia a carga para o peito do animal, uma área mais forte e adequada para suportar o esforço. Era um simples ajuste, mas o efeito foi monumental. O novo design yeah. permitiu que os cavalos puxassem cargas muito mais pesadas com menos esforço e sofrimento. Isso transformou a agricultura, pois aumentava a produtividade sem a necessidade de mais animais ou trabalhadores. Um único cavalo podia arar mais terras em menos tempo, ajudando no crescimento de vilarejos e no abastecimento da cidade. Além disso, facilitou o transporte de mercadorias e a expansão de rotas comerciais. A invenção se espalhou da China para a Europa, onde foi essencial para impulsionar a economia feudal. A roda Caraca. de fiar, conhecida como charca na Índia, é uma invenção do século VI, mas ganhou destaque entre o século XII e XIV. Ela revolucionou o processo de transformar fibras naturais como algodão, lã e Em linho linha. em fios. Antes Yeah, do em fios. charca, fiar era um processo lento e manual, que exigia Uhum. muito tempo para produzir uma pequena quantidade de fio. Com essa roda, o movimento circular acelerava a torção dos fios, Yeah. tornando o processo muito mais eficiente e acessível. O Charca permitiu a produção doméstica de tecidos, Caraca, com empoderando uma roda comunidades de rurais e bicicleta, irmão. descentralizando o controle das grandes Como tecelagens. Foi mais do assim? que uma invenção mecânica, tornou-se um símbolo de autonomia. Durante a colonização britânica, Mahatma Gandhi usou o charca como ferramenta política, incentivando os indianos a produzirem suas próprias roupas como forma de resistência ao domínio britânico. Ele transformou o charca Caraca. em um ícone da independência indiana, mostrando como uma simples máquina podia ser tão importante. Muito antes das notas modernas que usamos hoje, a China já experimentava uma revolução econômica. Durante a dinastia Tang, surgiram os primeiros registros Não de eram umas uso de moedas. certificados em Ah, ok. depósito de papel, chamados de jiaozi. Mas foi na dinastia Song que a Tipo um cédula de cheque. papel ganhou forma como dinheiro oficial. A ideia era simples, mas transformadora: substituir o peso do metal como moedas de bronze ou prata. E era isso que eu ia dizer. Eles usam esse tipo de moedas. Tanto que no filme da Mulan aparece a avó dela com um monte dessas moedas assim dentro, com um fio, tipo amarrado na ponta com as moedas assim lá dentro. E depois ela agarrar no fio e dizer assim: Ah, eu aposto não sei quanto. Tipo, contra o pai dela. Por papel leve e facilmente transportável, com valor garantido pelo governo. Essa inovação financeira revolucionou o comércio, e Caraca. principalmente em um império tão vasto como o chinês. Comerciantes podiam transportar grandes valores com muito mais segurança e agilidade. O uso do papel moeda também facilitava a arrecadação dos impostos e o pagamento de salários públicos. Mas havia riscos. A impressão excessiva de cédulas causava a desvalorização da moeda e crises econômicas, um Exato. problema que ainda existe hoje. Mesmo com seus altos e baixos, a criação da cédula de dinheiro marcou uma Mano, esta imagem parece que foi tirada do La Casa de Papel. Estão a imprimir dinheiro novo, falsificado, tipo falso, entendeu?
mudança fundamental na forma como civilizações entendem o uso do valor. A ideia de confiar em um Ou era valor assim, estão a ver, tipo, as moedas aqui todas é amarrado numa ponta e amarrado noutra e tens tipo um valor específico das moedas, ou impresso aqui. é a base das economias modernas. Toda vez que usamos uma nota de dinheiro ou transferimos valores por aplicativo, estamos aplicando o mesmo princípio que surgiu na China há mais de 1000 Exato. anos: a confiança no sistema. Durante a Idade Média, à medida que as sociedades passaram a depender mais intensamente de cavalos para o transporte, agricultura e guerra, surgiu um problema prático. Os cascos dos animais se desgastavam com facilidade em terrenos pedregosos e longas distâncias. A solução veio na forma das Ferraduras. ferraduras de ferro, placas metálicas fixadas nos cascos com pregos específicos. Embora houvessem formas rudimentares de proteção usada anteriormente por romanos e outros povos, foi por Caraca. volta do século IX na Europa que as ferraduras como conhecemos hoje se difundiram amplamente, graças à forja e ao avanço da metalurgia. As ferramentas permitiam que os cavalos percorressem longas distâncias com mais segurança e eficiência. Isso impactou diretamente o comércio, a expansão territorial e o poder militar. Exércitos podiam se deslocar mais rápido e em maior número. Agricultores podiam usar cavalos em solos duros, aumentando a produtividade das plantações. A ferradura, embora simples, foi uma das invenções que possibilitou o crescimento de impérios, o Mesmo. desenvolvimento de cidades e a aceleração das trocas comerciais. Porque se eles não Hoje, tivessem os os cavalos cavalos para não usar são mais isso. essenciais para transporte ou lavoura, mas o princípio por trás da ferradura vive em muitas áreas da tecnologia moderna: preservar a eficiência de um sistema ao protegê-lo do desgaste. Pneus, Exato. sapatos esportivos, amortecedores, todos seguem essa lógica. A ferradura é um lembrete de como uma pequena invenção pode sustentar grandes estruturas sociais e econômicas. Yeah. No século IX, durante a dinastia Tang, alquimistas chineses em busca do elixir da imortalidade acabaram descobrindo algo totalmente Os famosos diferente: uma mistura alquimistas. inflamável de salitre, enxofre e carvão. Sem querer, criaram a pólvora. O primeiro uso foi religioso e festivo, fogos de artifício para Fogos de espantar artifício. espíritos, mas Yeah. não demorou para que percebessem o seu potencial militar. A partir É do século sempre. X, engenheiros começaram a criar armas primitivas, como granadas, bombas de bambu e lança-chamas rudimentares. Essa invenção logo se espalhou pela Ásia e mais tarde chegou ao mundo islâmico e à Europa. A pólvora mudou Caraca. para sempre a lógica da guerra. Castelos antes impenetráveis tornaram-se vulneráveis. Armas de cerco, lanças e espadas foram substituídas por canhões e mosquetes. Impérios Exato. passaram a ser construídos e destruídos com base em sua capacidade de produzir armas de fogo. A pólvora também marcou o início de um novo ciclo tecnológico, o domínio do homem sobre a natureza através da explosão controlada. Ela redefiniu a geopolítica, o equilíbrio das forças e até a forma como as cidades eram planejadas, com menos muralhas e mais estratégia. A pólvora abriu caminho para todos os tipos de explosivos modernos, desde Caraca. dinamites até os armamentos mais sofisticados. Hoje, seu legado está presente em guerras, mineração, fogos de artifício e até na Yeah. indústria cinematográfica. A invenção acidental dos alquimistas chineses se transformou em uma das forças mais disruptivas da história humana, ao mesmo tempo em que ampliou as fronteiras do conhecimento e da técnica. Ela também encarou o lado sombrio do progresso, a capacidade do homem de destruir com mais velocidade do que constrói. No final do Exato. século X, durante a dinastia Song, a pólvora deu origem àquilo que muitos consideram a primeira arma de fogo da história, a lança de fogo. Inicialmente, ela era apenas um tubo de bambu carregado com Caraca. pólvora e estopim. Quando aceso, o tubo expelia uma chama violenta e às vezes fragmentos de metal ou cerâmica. Era uma mistura entre lança, lança-chamas e explosivo. Ao contrário das Meu armas de impacto Deus. direto, como espada ou lanças tradicionais, a lança de fogo atacava à distância, surpreendia o inimigo e criava pânico nas fileiras adversárias. Mesmo sendo rudimentar, o princípio estava lançado: usar energia explosiva para Caraca. disparar projéteis. A lança de fogo foi o embrião do que viria a ser o canhão e o mosquete. Ela introduziu um novo paradigma na guerra. Vencer não exigia mais a Caraças. força física ou Mas a destreza com a estratégia. espada, mas agora o jogo era a tecnologia. Exércitos começaram a investir em engenheiros, alquimistas e estratégias de combate Yeah. baseado em superioridade técnica. O terror psicológico também se tornou uma arma. As chamas, o barulho e a fumaça da lança de fogo criavam desordem e medo. A partir dali, Yeah. o campo de batalha começou a se transformar em um laboratório.
A violência passou a ser projetada e mecanizada. Hoje, todos os armamentos modernos, desde pistola até mísseis, têm raízes nesse princípio. Yeah. Propelir algo com base na queima de um composto explosivo. Caraca, mano. A lança de fogo é a semente da militarização moderna. Em tempos de drone e inteligência artificial, lembrar da lança de fogo é lembrar de onde tudo começou. E para você? Caraca. Mas é tipo assim. A cena é. Vocês repararam? Tipo, o fogo de artifício foi criado para rituais religiosos e e logo a seguir para os fogos de artifícios para esses rituais, depois virou o quê? Arma de fogo. Estão a ver? Não podem dar as coisas ao ser humano, que ele faz merda. Era só para lançar para o céu e ser bonito. Aí alguém pensou assim: o que é que acontece se eu rebentar isto na cara de alguém? Ih, morreu! Ih, o Shang Tsung morreu! Meu Deus do céu! Não devia ter mandado aquele, aquele fogo de artifício contra ele. Espera aí. Se ele morreu porque eu lhe acertei, então se eu tirar a parte colorida e divertida, vai dar para matar todo mundo. Porra, não pensei nisso porquê? Foi basicamente assim que surgiu, entendeu?